Ontem, após o empate contra o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio, o técnico Eduardo Cudê deu uma declaração em relação à torcida colorada que está repercutindo muito e, novamente, dividindo os torcedores, alguns dando razão para o treinador do Internacional e outros dizendo que ele está totalmente errado e que, inclusive, por causa disso, tem que deixar o clube. E eu pensei muito desde ontem à noite se eu realmente deveria vir aqui falar sobre isso, falar abertamente sobre o que eu penso, justamente por ser algo muito polêmico e por ter uma chance enorme de que eu seja xingado nos comentários independente do que eu fale. Afinal, repito, a torcida colorada está dividida em relação a isso. A mesma torcida que também está com um pavio curto devido a todo o contexto do Internacional. Mas como aqui no canal nós somos mais de 17 mil colorados, eu sinto que sim, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho que vir aqui e falar realmente o que eu penso em relação a isso. Mas eu te peço, antes da gente seguir, encarecidamente, assiste todo o vídeo. Não me xinga antes nos comentários. Não assiste 2, 3, 4 minutos e acha que já sabe tudo o que eu falei. Assiste tudo. Aí lá no final, se tu concordar ou se tu discordar, deixa teu comentário por aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, não tem santo nessa história. Nem o Cudê e nem esta parte da torcida colorada. Mas eu vou começar falando sobre o treinador do Internacional. Ao meu ver, é natural que ele esteja incomodado com algumas críticas um pouco acima do tom. É natural que um treinador de futebol, que um jogador também, sejam criticados. Afinal, são pessoas públicas que acabam atuando e trabalhando para milhões de torcedores com opiniões diferentes, com visões diferentes sobre o futebol. Mas é natural que o cara esteja incomodado, afinal é um ser humano, faz parte. Mas ao meu ver, ele erra após um resultado ruim, pois sim, foi um resultado ruim, o Inter deveria ter vencido o Atlético Goianiense, mesmo com um enorme desgaste devido à viagem para o Equador e também com todos estes desfalques importantes, deveria sim ter vencido, mas ele escolheu o momento errado para falar sobre isso. Ao meu ver, não era momento de ele chegar e simplesmente, de certa maneira, até entre aspas, culpar o torcedor colorado. Embora eu acho que realmente o objetivo não foi culpar, mas não era momento de apontar o dedo pro torcedor. Afinal, o torcedor já tá impaciente, o torcedor já não gostou e com razão do resultado de ontem, esperava muito mais. Não era momento para colocar mais lenha na fogueira. Então, ao meu ver, o Cudê errou. Poderia até lá na frente, quem sabe, fazer essa observação, fazer esta crítica. Mas depois de um bom resultado, ou depois que a fase estivesse melhor, que aí sim, ele teria estofo. Olha, o meu time tá jogando bola, o meu time tá bem, tá vencendo. Vamos madeirar nas críticas. Tudo bem, aí teria mais estofo, teria mais razão para isso. Mas ao meu ver, ontem foi uma fala desnecessária muito mais devido ao momento em que essa fala foi feita. Outro ponto importante que não é a primeira passagem do Cudê pelo futebol brasileiro. E aqui, infelizmente ou felizmente, as coisas funcionam assim. Lá na Argentina, por exemplo, a gente vê realmente o torcedor muito mais com apoio incondicional. O time pode estar numa merda federal, como a gente diz, mas os caras vão cantar o jogo inteiro, vão apoiar porque é o jeito do torcedor argentino torcer. O torcedor brasileiro, no geral, e isso não é somente por parte da torcida colorada, é sim mais corneteiro. E isso, repito, não é somente pela parte da torcida do Inter. Nós vimos, por exemplo, Palmeiras, multicampeão nos últimos anos, e a torcida xingando Abel Ferreira. A torcida pedindo a saída da Leila, que tem feito tudo pelo Palmeiras. Repito, em um clube multicampeão. Agora, nós estamos vendo a torcida do Flamengo já pedindo a saída do Tite. E inclusive torcedores do Flamengo dizendo que a equipe
Não tem time o suficiente, não tem jogadores o suficiente. Eu tô falando do Flamengo. Por que eu tô citando esses exemplos? Porque eu tô pegando os times com maior número de títulos nos últimos anos no futebol brasileiro. Grandes times com grandes elencos e que também a torcida pega no pé e, ao meu ver, muitas vezes de maneira errada. Não vai ser no Internacional, que tá há tanto tempo sem título, há tantos anos sem levantar uma taça, que vai ser diferente. E o Kudê, então, já deveria estar acostumado com isso. E mais, o time jogando bola em campo, o time vencendo, o time tendo boas atuações, a torcida vai pegar junto, ou ao menos a maior parte dela. É uma via de mão dupla. Sim, o torcedor tem que apoiar, afinal, se vai no estádio, tem que ser com esse objetivo. Apoiar, dar mais ânimo para os jogadores, enfim, fazer a sua parte. Mas também a torcida precisa ser contagiada pelo time. A torcida também precisa ter aquele estímulo por parte de quem está dentro de campo. E muitas vezes o Internacional fica devendo em relação a isso. E um dos principais culpados, quando o time não vai bem, é sim o treinador, sendo o Kudê ou sendo qualquer outro treinador. E não é porque eu gosto do Kudê, e já falei várias vezes por aqui, que eu vou passar pano para ele. O Inter, apesar dos desfalques, poderia estar jogando mais, deveria estar jogando mais. Mesmo com todos os desfalques, com essa zica braba, também com o desgaste dessa viagem para o Equador, o Inter deveria ter jogado mais contra o Atlético Goianiense, deveria ter conseguido o resultado melhor. Então acho que cabe também o Kudê dar uma reanalisada nessa situação. Agora, falei do Kudê, vamos pular cerca. Vamos falar então desta parte da torcida colorada que o Kudê acabou reclamando, dizendo que nem o Guardiola conseguiria vencer assim, com tamanhos xingamentos. Segundo ele, tá um clima bélico no estádio Beira-Rio, não tá um clima de apoio. Então vamos pular para outro lado agora e falar então sobre essa parte da torcida. O Kudê não tá totalmente errado. E calma, repito, não me xinga. Eu tô falando desta parte da torcida a qual ele se refere. Porque sim, tem torcedores que vão no estádio e xingam desde o início do jogo. E ao meu ver é inaceitável, embora sim a torcida seja soberana, mas é uma opinião pessoal minha, é inaceitável, não me entra na cabeça que alguns torcedores xinguem treinador, xinguem jogadores ou comecem a vaiar o time com 10 ou 15 minutos de jogo. Ao meu ver, isto não existe. Bom, ontem o Inter empatou com o Atlético Goianiense. Depois da partida, o resultado não veio. Porra, o torcedor foi no estádio, tava lá, saiu domingo de noite de casa para apoiar o time. Bom, aí xinga até a quinta geração dos jogadores, xinga até a quinta geração do Kudê, vai pra mureta, cobra, enfim, protesta, faz parte, o resultado não veio. Mas, porra, tu vai xingar, tu vai vaiar com 10, 15 minutos de jogo, isso não agrega em absolutamente nada. E não somente não agrega, mas também prejudica. E sim, jogador de futebol tem que estar acostumado com vaias, treinador também, mas são seres humanos. Imagina tu que tá me assistindo, tu tá no teu trabalho, tu chega amanhã 8 horas da manhã pra trabalhar. Senta a bunda na cadeira, caso seja o teu trabalho assim, e começa a trabalhar. E no mesmo minuto que tu começa a trabalhar, vem alguém no teu ouvido e fica te xingando o tempo todo, te ofendendo das piores coisas. Tu vai conseguir realmente dar o teu melhor, render o máximo? Não vai, né? E sim, eu entendo, repito, é o ambiente do futebol, mas são seres humanos. Infelizmente, e eu não vou generalizar, mas uma boa parte ou uma grande parte, principalmente daquele setor do coração do gigante, e vou repetir, não estou generalizando, estou falando de uma parte, mas daquele setor do coração do gigante, vai no estádio, aquele que fica atrás da mureta, da casa-mata, de onde é que o treinador fica, os reservas ficam, pra xingar quase o tempo todo. E isso não tá certo. Porra, ao meu ver, e isso é uma opinião pessoal, tô falando de coração aberto, o cara que vai pra um jogo, e eu tô falando deste cara específico, que vai pra uma partida de futebol pra sentar a bunda na cadeira, e quando o treinador entra em campo, no primeiro minuto de jogo, como o Kudê disse, já vai xingar o cara no primeiro minuto de jogo, esse torcedor é um imbecil.
Ponto. Porque ele se prestou para sair de casa, deixar muitas vezes sua família em casa, se locomover até o estádio, pagar ingresso, ou no caso, pagar aquele setor que não é barato, para sentar a bunda ali e simplesmente ir para xingar. Ele não foi para torcer, ele não foi para apoiar, ele foi para xingar, para fazer balbúrdia, para querer incomodar. E muitos desses torcedores são influenciados por merdas que ouvem em rádio, que vem na televisão e que vem em muitos canais na internet. E vou repetir, eu tô falando de uma pequena parte da torcida, não é toda a torcida do Internacional. Mas ao meu ver, repito, isto é coisa de torcedor imbecil. Bom, chegou no intervalo, parou o jogo. Bom, agora vai pro intervalo do jogo. O time não tá bem? Vaia, como é padrão. Xinga, os caras vão passar pro túnel, pro vestiário, pra descansar naqueles 15 minutos? Pode xingar. Pode protestar, mas porra, enquanto tá começando o jogo, no primeiro minuto, como o Kudê diz, ou em 10, 15 minutos, tu vai começar já a xingar todo mundo, achar que não dá e ofender todo mundo? Porra, tu tá fazendo errado, cara. Ponto. Pô, tu foi até o estádio, então tu vai pra torcer. Depois sim, se o resultado não vem, protesta, xinga. Se tu acha que tem que pedir a cabeça do treinador, pede, mas enfim, depois, se o resultado não vier. Mas porra, no início do jogo é uma imbecilidade. Tu não somente não agrega em nada, como também acaba criando um clima ainda mais hostil em um momento em que não tá bom pro time dentro de campo. Então, ao meu ver, nesta parte o Kudê acerta. E também entra, ao meu ver, essa situação, a elitização do estádio Beira-Rio. E sim, nós temos uma elitização no futebol, mas principalmente agora estou falando da situação do Inter. O Inter deixou de ser o clube do povo. Hoje nós vemos ingressos a 140, 160 reais. E por que eu estou batendo em cima disso? Porque hoje nós vemos muito no estádio de futebol o torcedor cliente. E o que eu quero dizer com isso? Não é aquele torcedor que ele vai pra torcer. Como ele tá pagando um ingresso caro ou um lugar caro no estádio, ele quer ver um espetáculo, ele quer ver um show, ele quer ver o Inter amassando todos os adversários, assim como muitos torcedores também. E quando não vem com 10, 15 minutos, ele perde a paciência, afinal, ele pagou caro por aquilo. E ele vai começar a vaiar, ele vai começar a xingar, porque ele quer ver algo melhor aos seus olhos. Então, ao meu ver, esse é um grande problema também da elitização do estádio Beira-Rio e da elitização num contexto geral. E por último, o torcedor colorado precisa deixar de ser extremista. E sim, eu sou colorado, eu tô sofrendo com essa seca de títulos dos últimos anos. Eu me frustrei demais e vim compartilhar contigo aqui no canal. Se tu acompanhou o meu sentimento de merda depois da eliminação no Campeonato Gaúcho. Eu tinha certeza de que o Inter venceria o Gauchão, mas não dá pra ser tão extremista. Quando o Inter emenda 10 vitórias, como aconteceu recentemente, achar que é o melhor time do Brasil. Pô, ninguém joga mais do que o Inter. E eu muitas vezes entrei nessa pilha também. Porra, o Inter hoje é o melhor futebol do Brasil. E ao mesmo tempo, quando vem um ou dois resultados ruins, ninguém mais presta. E é isso que eu tenho visto nas redes sociais. O torcedor ficou feliz, ficou em êxtase quando o Inter foi lá e venceu o Palmeiras fora de casa, quebrando um tabu, mesmo com tantos desfalques. Venceu agora no Equador com uma atuação meio ruim, mas o torcedor ficou feliz porque precisava vencer. Show de bola. Só que aí vai lá e realmente tem um resultado ruim contra o Atlético Goianiense, foi um empate muito ruim realmente, mas pronto, já ninguém mais presta. Aí já tô vendo o torcedor dizer que o Kudê não presta mais, que tem que mandar embora, e eu já abro um outro questionamento, manda o Kudê embora, traz quem? Vocês já viram as opções que estão livres no futebol brasileiro? São assustadoras, mas eu já tô vendo gente dizer que tem que tirar o Kudê, que o time não presta, que o elenco é ruim. Calma, gente, não pode ser 8 nem 80. O Inter hoje não tem o melhor elenco do Brasil, mas também não tem essa naba que muitos torcedores acabam
tentando implantar na cabeça de outros torcedores que tem a cada resultado ruim. O Kudê não é o Guardiola, não é, sei lá, um Ancelotti, mas também não é esse treinador tão ruim. Tem que melhorar, mas não é um treinador horrível como alguns tentam pintar. Não dá pra quando o Inter vencer a gente ficar no céu e quando o Inter tiver um resultado ruim a gente ir pro inferno. Porque o futebol tem disso. O Inter não vai vencer sempre. O Inter não vai conquistar bons resultados sempre. E sim, eu entendo que é devido a um contexto geral. São muitos anos sem um título grande. São muitas traves que o Inter bateu. Muitas vezes que chegou perto e acabou frustrando o seu torcedor. E eu sei disso. Mas também não dá para acabar com um trabalho inteiro, para crucificar um trabalho inteiro devido a um histórico com outros treinadores, com outros jogadores. Hoje o Inter tem um elenco extremamente desfalcado. Hoje o Inter, sim, tem um bom elenco, mesmo com desfalques, não caiu tanto de produção assim, olha, é o pior time do Brasil, é incrível como o Inter não joga nada. Tá jogando menos do que poderia. Mas enfim, tem muitos jogadores importantes fora. A gente tá falando de titulares, gente. A gente tá falando do principal tripé do Internacional, Alan Patrick, Arangues e Ener Valencia. São 3 titularíssimos que estão no departamento médico. Isso faria falta e diferença em qualquer clube do Brasil. Não seria somente no Internacional diferente, mas é fato, mesmo com estes importantes desfalques, o Inter tem que jogar mais. O Kudê tem que fazer esse time jogar mais, tem que entender o que está acontecendo. Também não adianta ir para os microfones somente culpar a imprensa, dizer para não consumir merda, querer vir falar do torcedor e não fazer a parte dele. Se o time estiver jogando bem em campo, as críticas vão diminuir. Então, resumindo, em relação a tudo isso, não tem santo nessa história. O torcedor, obviamente, não tem culpa de o time estar jogando menos do que deveria, afinal, o torcedor tá ali para apoiar, para incentivar, mas o torcedor não entra em campo, o torcedor não chuta a bola e não dá para culpar o mau desempenho ao torcedor, mas também alguns torcedores podem colaborar mais. Se é para ir realmente para ficar xingando, ofendendo e vaiando desde o início do jogo, não vai, não perde teu tempo, não gasta teu dinheiro, deixa para quem realmente quiser ir e apoiar. Aí depois do final do jogo, se não vier resultado, bom, aí critica, aí xinga, aí faz parte, o futebol é assim, nunca vai mudar. Mas enfim, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu achou da declaração do Kudê? O que tu achou do que eu falei? Agora sim, ficou um vídeo longo, tu conseguiu assistir tudo? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do conteúdo do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!